Boa noite, amados irmãos. Nós desejamos aos queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando nesta nova semana que estamos iniciando, que sejamos grandemente beneficiados e edificados em tudo aquilo que formos realizar. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor nosso Deus, com base no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, os versículos 12 e 13. Assim diz a mensagem: Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O tema para nossa meditação é Deus, o manancial de águas vivas. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e nos ensinou a chamar Deus de Pai, quando Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso. Quando pensamos na figura de Deus como nosso Pai, entendemos que Ele deseja ter um profundo relacionamento conosco, seus filhos, suas criaturas. No entanto, o que nós vemos através da história é o ser humano, as criaturas especiais de Deus, sempre fugindo de Deus, evitando o relacionamento com Deus. E quando evitamos o relacionamento com Deus, nos distanciamos de Deus, nos aprofundamos ainda mais no pecado, na desobediência e deteriorando assim o nosso relacionamento com o nosso Criador. Deus, em toda a história, sempre quis, sempre desejou, sempre se empenhou em aproximar-se de nós e nos ensinar, nos corrigir quando necessário. Mas Ele sempre realizou grandes acontecimentos, grandes maravilhas na vida da humanidade, sempre com o desejo e a disposição de nos reconciliar com Ele. Sempre compartilhou com o homem todas as suas realizações. Nós vamos ver na história quando Deus decidiu corrigir o ser humano, o povo da época, com o dilúvio. Ele escolheu Noé, compartilhou com Noé, com a sua família, sobre o que ele ia realizar, num desejo de ver o homem se arrependendo das suas maldades e da violência e dos seus pecados e vivendo uma vida que agrada a Deus, o nosso Pai. Quando Deus decidiu destruir as cidades impenitentes, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, Deus também compartilhou com Abraão o que ele ia realizar. Abraão ficou tão preocupado que ele propôs para Deus um recenseamento. Se ele encontrasse lá 50 justos, ele orou a Deus perguntando se Deus iria destruir os justos com os injustos, ou seja, aqueles que são tementes a Deus com aqueles que não são tementes a Deus. E ele fez a pesquisa, segundo nós entendemos nas Escrituras, e ele não encontrou nem 10 justos, nem 10
que temessem a Deus. Mas o que eu quero destacar é que os grandes acontecimentos, sejam eles corretivos ou sejam eles abençoadores, Deus sempre se empenhou em compartilhar conosco, seus filhos, suas criaturas, repito. E Deus também compartilha conosco na história bíblica, desde Gênesis a Apocalipse, a grande salvação que Ele tem para nós, seus filhos, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No texto lido, Deus estava triste, ele estava preocupado com a condição ou as condições espirituais do povo de Israel, o povo que ele escolheu. E o povo estava precisando de correção. Ele levantou os profetas, vocacionou Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros profetas que chamamos menores, para comunicar a sua vontade ao povo, para avisar o povo, aconselhar a eles tomarem novos rumos na sua existência como povo, na sua vida, na sua comunhão com Deus. Mas o povo não deu ouvidos à voz de Deus, à voz dos profetas. Deus usa a história de Israel, que está registrada na Bíblia Sagrada, para nos ensinar. A história ficou registrada para que nós possamos aprender. Diz um provérbio que o sábio aprende com os erros dos outros. Deus é, por excelência, o manancial de águas vivas. E Israel havia trocado o manancial de águas vivas, diz o texto, por cisternas rotas. Outra tradução diz cisternas rachadas, que não retém água. Deus está enviando uma mensagem para que Israel, o seu povo, faça uma reflexão, uma consideração e deixem as águas poluídas da idolatria, da feitiçaria, as águas poluídas de toda sorte de pecados, a imoralidade e a violência, e voltem a obedecer a Deus e a praticar o bem e livrar-se dos males que os pecados sempre trazem como consequências. Ele é, por excelência, o manancial de todo perdão, de toda misericórdia, bondade, generosidade, amor. Mas as pessoas sempre, desde o início da nossa história, têm preferido as fontes das águas poluídas, da mentira, da corrupção, da imoralidade, dos vícios e da violência. Optam por um estilo de vida que conduz à morte, um estilo de vida onde sentem prazer na maldade e preferem esse estilo de vida que reconhecerem o grande, infinito, perfeito amor do Senhor nosso Deus e seus cuidados como nosso Pai, que deseja o melhor para cada um de nós, seus filhos. Afastar-se de Deus é a porta de entrada para o colapso pessoal. Afastar-se de Deus é a porta de entrada para o colapso familiar e social.
Destronar Deus do nosso coração é render-se à insensatez e à tolice. A história tem comprovado que aqueles que se afastam de Deus não vão bem. No fim das suas vidas, sofrem as consequências deste afastamento da fonte, por excelência de tudo que é bom, Deus. Pessoas, nações, enfim, todos aqueles que têm optado por afastar-se de Deus, sofrem as consequências desse afastamento. Repito, nós temos observado através da história povos que se afastaram de Deus, criaram constituições anulando os ensinos da Bíblia Sagrada, os ensinos da religião, e optaram então por um afastamento. E estas nações, estes povos e também os indivíduos, porque Deus se preocupa com a nossa individualidade, não têm prosperado. É só olharmos para a história de algumas nações que desapareceram da história através dos séculos e outras estão cambaleantes, com muitas dificuldades administrativas, governamentais, porque riscaram Deus das suas constituições, dos seus governos. Nosso objetivo, amado ouvinte e querido irmão, é pensarmos, refletirmos como está a nossa comunhão com Deus. Se estamos cavando para nós cisternas rotas, se estamos nos alimentando com água de fontes poluídas pela mentira, pelas maldades, pela violência, pelos vícios, pelas drogas, por uma religiosidade vazia, pela idolatria, feitiçaria, enfim, religiões vazias de Deus, que satisfazem os prazeres, satisfazem os desejos momentâneos, materialistas, físicos, mas não nos preparam para uma eternidade com Deus na sua casa, nos seus céus. Jesus Cristo veio ao mundo e ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva fluirão do seu interior. São as maravilhas de Deus trabalhando o nosso interior. São as maravilhas de Deus operando em nosso interior, para que possamos viver uma vida de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele é e por todas as maravilhas que Ele faz. E neste espírito de gratidão, de louvor, de adoração, praticar o bem em prol daqueles que convivem conosco, aqueles que estão à nossa volta, especialmente precisando do nosso sentimento de caridade, de prática das boas ações. Então, fica aqui esta palavra, esta meditação. Deus está como Pai, falando com o povo de Israel. Israel fez duas maldades. A mim me deixaram, me abandonaram. Eu que sou o manancial. Deus é o manancial da vida, do amor, da esperança, da paz,
e de todas as maravilhas espirituais. Mas Israel fez ainda outra maldade. Cavaram para si cisternas rachadas, ou seja, fontes de águas poluídas. Então, meu amado irmão, o melhor que fazemos é fazer um exame, olhar para dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas e pedir perdão a Deus se estamos entristecendo o seu coração e tomar novos rumos na nossa existência, entregando nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que é o caminho que nos conduz de volta a Deus, o nosso Pai. Que Deus, na sua infinita graça, possa ter nos abençoado, que nós possamos ter aprendido mais um pouquinho da palavra de Deus e da sua vontade para o nosso viver. Vamos orar a Deus. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor é infinitamente bom. E nós te louvamos, porque o Senhor é o manancial das águas vivas, ó Deus. E nós, ó Pai, dentro da nossa pecaminosidade, às vezes preferimos as fontes poluídas do pecado. Mas tenha de nós misericórdia. Obrigado pela tua paternidade, teu infinito amor, que sempre tem como objetivo nos comunicar os perigos que corremos, nos corrigir e nos chamar de volta à tua vontade. Obrigado pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Ele o nosso único e todo suficiente Salvador, em nome de quem oramos. Amém, meu Deus. Irmãos amados, que Deus nos abençoe nesta semana que está se iniciando. Desejo aos queridos uma semana de prosperidade, de sucesso, muita saúde e muita harmonia no seu lar. Que Deus, pois, nos enriqueça com a sua bendita paz. Amém. Aonde alguém esperando para Jesus encontrar, venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar, feitos de mãos estendidas.